Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, no início dessa Santa Missa, com a antífona de entrada, assim rezamos. Os discípulos unidos perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia. Certo? Porque o Espírito que vai chegar em Pentecostes, na solenidade de amanhã, encontra os apóstolos no dia de hoje reunidos. E o sábado também é sempre a ocasião de fazer memória da Virgem Maria. Então a citação dos Atos dos Apóstolos recorda: reunido com Maria, reunida com aquela que é modelo de discipulado para nós. Os Atos dos Apóstolos e o Evangelho de João hoje se concluem. Nós lemos tudo praticamente do Evangelho de São João e todos os Atos dos Apóstolos no tempo pascal. Os textos que formam a igreja nesse tempo. A história da igreja nos Atos dos Apóstolos e o Evangelho do Tempo Forte, que nós temos a possibilidade de nos aprofundar todos os anos nessa dimensão cristológica própria do Evangelho de São João. Ora, o Evangelho que começa a ser anunciado em Jerusalém, ele depois chega a Antioquia, depois nós vimos fundação de outras comunidades, como Filipos, como Corinto, como Éfeso, e agora chega a Roma. Em um momento, em uma visão noturna, Paulo recebe do Senhor a missão de levar o Evangelho até Roma. E hoje, então, na leitura, nós temos Paulo que já está em Roma. Paulo ali morava em uma casa particular, e então ele chama os líderes dos judeus da cidade de Roma para explicar a sua situação. Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e perseguido pelos judeus. Eles queriam me soltar, os romanos, mas os judeus não quiseram que Paulo fosse libertado. Então ele decidiu, como cidadão romano, apelar a César para que o imperador julgasse a sua causa. E ele vai dizer assim: por causa da esperança de Israel estou sendo julgado. Certo que Israel esperava o Messias. Paulo reconhece que esse Messias é Jesus, mas ele está sendo condenado pelos líderes de Israel, pelos sumos sacerdotes, os sacerdotes e os anciãos, por causa da fé, da esperança de Israel, por ele ter acreditado no Senhor Jesus. Aquilo que deveria ser uma conclusão normal de uma esperança, que é a sua realização, se torna para Paulo um motivo de culpa. Paulo morou ali por 2 anos, e é interessante que na prisão Paulo continua a ser um homem que não consegue não evangelizar. Ali então, da onde ele estava, no seu limite, ele continua pregando o Evangelho, o reino de Deus, com toda a coragem, sem obstáculos. E pense o que é, na cidade de Roma, aonde o Senhor era o imperador, Paulo vai ensinar as coisas que se referem ao Senhor Jesus Cristo. Então ali ele vai dar consciência para as pessoas que vão ao encontro dele que o verdadeiro Senhor não é o imperador, que o verdadeiro Senhor é o Senhor Jesus Cristo. No Salmo de hoje, nós assim rezamos com o Salmo 10. O Senhor Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Não é assim a história dos Atos dos Apóstolos que nós concluímos, que é de um Deus misericordioso que vai olhar com piedade para Jerusalém, para Antioquia, para o mundo todo. O Evangelho chega na capital do Império, em Roma, que é uma cidade cosmopolita que representa todo o mundo, para dali chegar a todos os lugares, inclusive a nós. É esse gesto de Pedro e Paulo, Pedro que antes vai e que Paulo também chega, os apóstolos que são a coluna da igreja, que cada vez mais vai levar a nossa fé. E percebam isso, meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja que é espalhada por todo o mundo, que não pertence a uma cultura, não pertence somente a Jerusalém, somente a Antioquia, mas não somente a Roma, mas a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a Igreja Universal, ela é tudo isso, é católica na medida que ela é a Igreja de Roma, que é a Igreja de Jerusalém, que é a Igreja de Antioquia, que é a Igreja nossa, do Brasil.
É na medida que a igreja assume os povos e as culturas e que os povos e culturas assumam a sua fé católica, assumam o evangelho e anunciam, que nós nos tornamos igreja particular e igreja universal. O Senhor examina o justo e o ímpio, o Senhor ama a justiça. Na conclusão do Evangelho de João, já que é um dia de conclusões dos Atos dos Apóstolos e agora também do Evangelho, antes nós aclamamos: eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não a parte da verdade, mas a verdade plena. Esses dois títulos são aqueles por excelência que Jesus usa para definir o Espírito Santo. Na aclamação de ontem, Paráclito, e hoje, Espírito da verdade. No início do Evangelho de São João, Jesus está caminhando e ele se volta e vê dois discípulos. Então ele os chama. Ontem no Evangelho, Jesus passa a Pedro a missão de ser pastor. O pastor dos cordeiros, das ovelhas, o pastor de toda a igreja. E agora então é Pedro que se volta para trás, como aquele gesto de Jesus no início do Evangelho. Então ele se virou e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. Quem é esse discípulo? Ele aparece por primeira vez na ceia. E ali então ele é aquele que se aproxima de Jesus para saber quem é o traidor. Depois, quando os outros discípulos abandonaram Jesus, ele está com Jesus no palácio de Pilatos. Aos pés da cruz, com a mãe de Jesus, está só esse discípulo que não tem nome, é um modelo de discípulo. Pelo ano 100, os cristãos identificaram esse discípulo com o apóstolo João. Contudo, no quarto evangelho, ele não tem o nome. Depois, nós vemos que é aquele primeiro discípulo que acredita no ressuscitado, que mais rápido do que Pedro, ele chega ali ao túmulo. E então, é sempre colocado em paralelo com Pedro, mas como uma contraposição a Pedro, uma oposição ao primado de Pedro? Não. O Evangelho nos apresenta que existe dois modos de ser discípulo, que é através do primado de Pedro, da sua autoridade constituída pelo Senhor, e através do amor. Nós temos aqui os dois modelos. Aquele que ama, que é o discípulo amado, ele respeita a autoridade. Lembram, por exemplo, quando chega primeiro ao túmulo, ele espera que Pedro entre primeiro. Pedro é a autoridade. Essas duas dimensões na eclesialidade nós não podemos esquecer. O Espírito Santo suscita a hierarquia, o Papa, os bispos, o clero, aqueles que têm o governo na igreja, mas que é o mesmo Espírito que fomenta em todos nós, e hierarquia em todos os fiéis, o amor do qual o discípulo amado é o modelo. Mas Pedro vai se perguntar ao Senhor: Senhor, o que vai ser dele? E Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Mais uma vez, é a terceira vez que Pedro está ouvindo isso: segue-me. No início do Evangelho, ontem, depois é constituído como pastor, e agora no final, a última vez. Então, por isso entre os discípulos se jurou a voz que ele não morreria até que o Senhor voltasse, e o evangelista, que é o próprio que era envolvido, é o próprio discípulo amado que escreve, que esclarece que Jesus disse: se eu quero, não disse que ele vai ficar. Ora, se conclui o evangelho dizendo assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos, mas que escreve aqui aquilo que é necessário para que nós possamos fazer um caminho de fé, um caminho de discipulado. Esta é a obra grandiosa do discípulo amado, que nasce da sua experiência de amor e que transmite a nós através do Evangelho para que nós possamos crer. Na oração de hoje, concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e nossas ações as alegrias das festas pascais que estamos para encerrar. Percorremos as festas pascais desde os dias do Tríduo Pascal, ali a Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, do mandamento do amor, já ali ouvimos São João. Depois nós estivemos com o Senhor na sua morte, no túmulo, até o anúncio glorioso da ressurreição. Os sinos selam a conclusão desse percurso,
porque nós dali percorremos todo o anúncio durante o tempo forte mais longo da igreja para estarmos na véspera de Pentecostes com o dom do Espírito Santo e encerrar o tempo pascal voltando ao tempo comum. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos corresponder a todas as graças que nós recebemos nesse tempo forte. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.